Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Primeiramente, quero agradecer a presença da Carol, Balbi e da Raíssa, que vão nos presentear com esse workshop cheio de informação referente ao direito da mulher. Nada melhor do que a gente iniciar essa semana de direito da mulher falando e conhecendo um pouco dos nossos direitos e tendo domínio deles para a gente saber usar. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Agradeço muito a sua presença, em nome de todos que está aqui nesse workshop e que você venha nos agregar muito conhecimento sobre os direitos, tá? Então, já passo a palavra aí para Carol e agradeço novamente a todo mundo que está aqui. Olá, bom dia. Consegue me ouvir bem? Sim. Carol, só minimiza que tá aparecendo, exibindo a tela. Isso. Exatamente, era isso. Não conseguem me ouvir bem? Conseguem todos, né? Sim. Vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, fazer um agradecimento aí a todos que estão dedicando aí o tempo aí para esse bate-papo aí, né, dessa horinha. Queria agradecer especialmente ao RH da Cure pelo fato de estar promovendo ao longo do mês de março esses eventos comemorativos ao mês da mulher, e ao Lobato e a equipe do Compliance também por dedicar, conceder esse espaço aí e a confiança que dedicaram a mim, né, até um pouco nervosa, não sou muito acostumada a falar assim com tanta gente, para falar um pouquinho sobre os direitos da mulher, né. Mas antes de, falar um pouquinho sobre os direitos da mulher, eu queria até fazer uma apresentação, porque eu não sei se todo mundo me conhece, eu sou a Carolina Balbi, eu sou a coordenadora jurídica responsável pela carteira trabalhista e tributária da empresa, estou atuando aqui desde 2018. Não sou daqui, né, algumas pessoas podem perceber pelo sotaque, nasci em Belém, sou uma filha caçula aí de uma família de muitas mulheres fortes, né, que serviram e ainda servem de exemplo para mim. Em 2005, quando eu me formei em direito, eu resolvi seguir os passos da minha irmã, que já morava aqui em São Paulo, e aí vim trazendo na bagagem a minha mãe, a minha tia, que já é falecida, e a esperança de que eu teria oportunidades melhores de trabalho, e também viver uma experiência pessoal melhor do que eu estava em Belém, né. Então, assim, a gente está falando aqui de uma pessoa que, tem mais de 40 anos, que vem se dedicando há 20 anos na carreira do direito, uma mulher do norte, eu sou uma mulher preta, mas que também ao longo dessa vida tive que travar muitas batalhas para conseguir o espaço que eu tenho hoje de exercer um cargo de liderança e que venho travando ainda ao longo da minha vida, né. E quando eu falo de travar lutas, né, eu não estou romantizando não, tá gente, eu acho que muitas lutas seriam desnecessárias, mas, infelizmente a gente ainda vive numa sociedade que traz características muito marcantes, né, de um machismo estrutural, e que a gente precisa travar para poder, ocupar o nosso espaço, ter voz, ter coragem, né. E aí a gente tem que ter essa missão, essa consciência do nosso papel e a importância que a gente tem que ter na sociedade, para a gente galgar cada vez mais espaços, né, em busca de uma melhor condição de vida para todas nós, né. Mas antes da gente entrar propriamente no nosso tema de hoje, eu vou compartilhar com vocês um vídeo, curtinho, né, sobre o futuro feminino, né, acho que ele resume bastante. Deixa eu só. Talvez esse futuro feminino seja basicamente a gente ter mesmo os direitos, que a gente acha que está tudo certo, mas não tá. A gente não quer ser mais nem menos. Nós somos a maioria da população, nós estamos em todos os lugares, em todos os cargos. São mudanças radicais, tem que acontecer estruturais. Não é supremacia feminina, mas é uma igualdade de gênero que liberta todo mundo. Tem uma força muito grande do feminino que não foi explorada.
Eu acho que o feminino, esse termo feminino, pode ser usado por esse outro lado, que é contra a mulher, na verdade, né? O universo feminino, isso que é o outro em oposição ao masculino, que é o uno. A gente tem que tomar muito cuidado com esse termo feminino. Eu diria que o futuro, tomara que seja feminista, e a gente se movimenta para que seja feminista. E o feminista dá liberdade para o feminino ser o que ele quiser, não algo tão enlatado. Eu acho que o futuro feminino não é um futuro da mulher. O que é importante é a gente entender que o feminino pode estar em homens também. Eu conheço homens extremamente femininos, a despeito de sexualidade. São homens que têm o feminino neles e mulheres que têm o masculino. Então, a gente precisa que o feminino inunde todo mundo. Aí a gente vai ter um futuro. Sem isso, a gente não vai ter futuro nenhum. Gostaria de acreditar que né? O futuro talvez não tão próximo, um futuro bem distante ainda, mas um futuro cada vez mais onde isso dá para ser pensado, dá para ser acreditado, né? Não tem por que haver distinção entre os gêneros. Genderless, sem gênero. São caixinhas que a gente se colocou lá atrás e que aos poucos a gente tem que se libertando delas. O futuro não é nem masculino, nem feminino, nem bi, nem nada. O futuro é humano. São pessoas que estão pensando, vivendo, sentindo, sofrendo e tentando se conectar, né? Fazer relações, fazer projetos. Isso seria o mais interessante. E eu tenho certeza que a gente vai redesenhar essa história. E eu acho que a gente já está redesenhando. Eu não acho que a gente está seguindo o jogo masculino. Quando você dá voz às mulheres ou ao feminino, você consegue mudar as leis, porque política é isso, né? Você poder colocar a sua voz efetivamente na estrutura da coisa. Quando a gente tiver o nosso lugar na sociedade, com liberdade, e qualquer que seja o lugar. Se você quiser ser dona de casa e cuidar dos seus filhos apenas, ok, mas se você quiser ser uma CEO de uma grande empresa, uma grande atriz, uma grande apresentadora, uma grande presidenta da República, que você tem o direito de fazer isso e que ninguém questione o seu cargo ou o seu lugar pelo simples fato de você ser mulher. Assim. Um futuro mais feminino significa um futuro mais humano, mais democrático, menos preconceito, com menos racismo, um mundo melhor para todo mundo. Quando a gente parar de se questionar, é porque o feminino chegou, acho que é isso. Difícil essa pergunta. Futuro é feminino. Eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que o futuro, eu espero, né, que o futuro seja mais feminino, sem dúvida. Mas eu espero, o futuro vai ser ótimo, o futuro vai ser incrível. Tenho que acreditar nisso. Ok? Bom, como podem ver, o vídeo traz aí a percepção de várias mulheres que estão no mercado de trabalho, que estão atuando aí na sociedade, com relação à questão do futuro feminino. E aí não vai ser diferente que o futuro depende de direitos, de leis, né? Então, a gente vai trazer aqui uma linha histórica, né, sobre as conquistas que nós viemos alcançando ao longo dos séculos. Em 1799, nós tínhamos um decreto na França que proibia a mulher de usar calças compridas, né? E aí Coco Chanel, né, a grande estilista, no século XX resolveu inovar, né, na moda e implementar as calças compridas como uma vestimenta feminina também. Então ela deixou de ser uma vestimenta exclusivamente masculina. Em 1889, a gente está vivendo no Brasil a proclamação da República, e a gente tinha, nessa época, a proibição de algumas categorias da sociedade, né, de votar, que eram os menores de 21 anos, os analfabetos, os indígenas, soldados e as mulheres. O direito da mulher ao voto, ela só foi acontecer em 1932, com uma reforma na legislação eleitoral. Avançando um pouco aí no tempo, em 1921 a gente tinha a Football League, que declarou na época o futebol como um esporte inadequado para o corpo feminino, né? E de 1921 até 1971, as mulheres foram proibidas de jogar futebol. Em 1927, nós temos aí em Nova York, especificamente, a proibição do ato de fumar em público às mulheres. E essa possibilidade, essa prerrogativa, era exclusiva aos homens. Então, como se vê, são pequenas conquistas diárias, né? Eu digo que são pílulas de conquistas, né? E aqui, só para ilustrar algumas fotos, algumas imagens da época, né?
Avançando mais um pouco aí na linha do tempo, 1960 foi considerado um marco realmente para as mulheres, né, porque foi ali que se iniciou a questão da liberdade sexual da mulher com a criação, né, do contraceptivo oral. O contraceptivo ele foi idealizado por duas mulheres, naturalmente, né, a Margaret Sanger e a milionária Catherine McCormick, que foi a investidora, né? E elas definiram esse dia como um dia histórico e tremendo passo à frente. 1970, mulheres solteiras e divorciadas que viessem solicitar um cartão de crédito, uma linha de crédito nas instituições bancárias, elas eram obrigadas a levar um homem para assinar esse contrato. E, além disso, independente do salário que ganhava, o banco costumava conceder apenas metade da linha de crédito que eles concediam aos homens. Isso só mudou em 1974 com a aprovação da Lei da Igualdade de Oportunidade de Crédito. Indo para os Estados Unidos, em 1975, os estados americanos podiam decidir se as mulheres iriam ou não integrar, ficou bem melhor, ou não o tribunal de júri, porque tinha uma crença de que era inadequado o ambiente para as mulheres, né, por conta dos detalhes sórdidos dos crimes, né, e também existia a falsa impressão de que as mulheres eram muito simpáticas com os criminosos e poderiam não dar uma pena tão adequada e proporcional ao crime praticado. Trazendo um pouco para o Brasil aqui, em 1985, foi criada a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, no estado de São Paulo, voltado para o atendimento e acolhimento da mulher vítima de violência moral, física e sexual. Não sei se vocês vão lembrar, talvez muitos não, até teve uma época, uma série na Globo, que falava sobre delegacia da mulher, foi exatamente nessa época, final da década de 80, 90, que era uma delegacia só de mulheres que faziam esse atendimento às vítimas de violências domésticas, né? E aí a gente chegando mais recentemente, em 2022, né, finalmente foi aprovada uma lei que acabava com a exigência do consentimento do cônjuge para a esterilização voluntária. Esse movimento começou, obviamente, justamente pela laqueadura, né, porque as mulheres, quando chegavam ao médico para fazer a laqueadura tubária, tanto o plano de saúde quanto a rede pública exigia a anuência expressa do cônjuge, mas essa lei acabou alcançando também aos homens, porque a esterilização vale também para o caso de vasectomia. Então, como a gente pode ver, a gente acaba brigando não só pelos nossos direitos, mas como os direitos da sociedade como um todo. E aqui também mais um pouco das imagens desses marcos, desses tempos. Entrando agora nas leis exclusivas voltadas para as mulheres, a gente trouxe algumas que merecem mais destaque no nosso entendimento pelo momento que a gente vive mesmo, tá? Senão seria um dia inteiro aí de palestra, como o tempo é curtinho, a gente precisou trazer o que fosse melhor e mais interessante ser trabalhado. A primeira lei que a gente vai trabalhar aqui hoje é a lei do feminicídio, a lei 13.104 de 2015. Ela surgiu porque se sentiu a necessidade de trazer uma característica, né? Começou-se a perceber o aumento de homicídios praticados contra a mulher pelo simples fato da condição dela mulher, né? Ou seja, se tratava realmente de uma discriminação de gênero e, por conta disso, precisou-se trazer essa categoria, né, mais específica, né? E, obviamente, sendo considerado um homicídio qualificado, a reclusão vai ser de 12 a 30 anos. Essa pena pode ser acrescida de 1/3 se a vítima tiver gestante ou 3 meses após o parto, se ela for menor de 14 anos, maior de 60 ou deficiente, e se for na presença de um descendente ou ascendente dessa vítima. O feminicídio, a gente, de acordo com a fonte, né, o dossiê da violência contra as mulheres, percebeu-se que ela tem uma característica de ser cometida principalmente por parceiros íntimos, em sua maioria. Então, ela vem de um contexto familiar que vem se agravando, né? E fatos esses que poderiam ser plenamente evitados, né? Em 2023, a gente está completando 8 anos da lei do feminicídio, e mesmo assim a gente vem percebendo um aumento gradativo
de crimes praticados contra a mulher. Durante a pandemia, houve um aumento considerável, né, de crimes praticados contra a mulher. E a partir daí, então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública resolveu mapear o que estava acontecendo para poder justamente entender esse momento, né? Em 2020 foram registrados 1.132 casos de feminicídios. Quando a gente chegou em 2021, houve um aumento em 16%, mais ou menos, e foi para 1.319. E no ano passado foram registrados 1.410 casos. Isso significa uma média de uma mulher assassinada a cada 6 horas no país. Quando a gente fala nessa esteira ainda das sequências de violências contra a mulher, a gente não pode esquecer da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. A Lei Maria da Penha, ela surgiu, e aqui é um fato interessante, até 2006, todos os crimes voltados contra a mulher eram tratados pela Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial, que são considerados crimes de menor potencial ofensivo. Mas a Organização dos Estados Americanos, a OEA, ela, entendendo que aquele momento era muito crítico para o país, recomendou que se criasse uma lei específica de proteção à mulher. E muito por causa da Maria da Penha, essa farmacêutica paraplégica que foi vítima por 2 vezes do seu marido e agressor de tentar tirar a vida dela. Com isso, o que aconteceu? A Lei Maria da Penha, ela veio não só com caráter punitivo, que é a pena de detenção de 3 meses a 3 anos, mas também ela veio com um caráter preventivo. Ela tentou e tenta ainda, né, imprimir mecanismos de defesa e prevenção da violência doméstica e familiar. Ela determina o encaminhamento, o afastamento, a proteção dessa vítima e das pessoas, normalmente os filhos também, da convivência do seu algoz, né, em busca de uma assistência de proteção e de proteção social, né, no caso. E aí a gente pode fazer um paralelo aí com a Lei Maria da Penha e o feminicídio, né? A Lei Maria da Penha, ela, além da questão de punição, penas de detenção de 3 meses a 3 anos, ela traz também políticas afirmativas, né, voltadas para a proteção e orientação de como que essa mulher tem que ser tratada. E aqui ela funciona muito como uma ação afirmativa. E é interessante informar um dado que aconteceu nas últimas 24 horas, é que está para a sanção do presidente uma alteração da Lei Maria da Penha, no sentido de que a medida protetiva ela tem que ser instituída no momento da denúncia. Hoje, como que ela funciona? Você vai até uma delegacia, denuncia, mas ela tem que ir para a apreciação do juiz que vai determinar a nossa medida protetiva. E aí pode ser tarde demais. A gente pode não evitar o pior. Então, a partir de agora, já passou pelo Senado, já passou pelo Congresso, pela Câmara de Deputados, está para a sanção presidencial, essa alteração. A partir do momento que a mulher ou qualquer outra pessoa denunciar um crime contra a vida de uma mulher, né, ela precisa simplesmente dessa denúncia para já implantar as medidas protetivas. A Lei Maria da Penha, normalmente ela antecede, como a gente disse, o feminicídio, porque o feminicídio ele é um caráter exclusivamente punitivo, com todas as qualificadoras necessárias. E a Maria da Penha ela funciona exatamente como esse plus aí de agregar uma agravante no caso de acontecer o pior, que é tirar a vida da mulher. Então, elas são leis complementares, né? Elas conversam muito, né? E avançando um pouquinho também, né, a gente destacou aqui a Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737 de 2012. Para quem não sabe, a Carolina Dickmann, em 2011, ela teve o computador dela hackeado e, na ocasião, o criminoso a chantageou, ameaçou de divulgar as fotos íntimas que ela trocava com o marido se ela não pagasse um valor específico pela preservação daquelas imagens. Como ela não sucumbiu à chantagem, ela teve as fotos vazadas e aí ela recorreu à justiça para ver o que ela poderia fazer para se preservar e para ter a vida dela reparada de algum modo, né? E aí a surpresa qual foi? Não existia uma tipificação específica para esse tipo de crime.
Então, a lei ela surgiu justamente voltada para esses crimes virtuais e delitos informáticos, e é importante dizer o seguinte, que essa lei ela vale também para o nosso dia a dia. Casais de namorados que terminam, aí o ex-namorado ou a ex-namorada acaba fazendo a divulgação indevida dessas imagens que foram trocadas durante o relacionamento, ela também vai se aplicar aqui. A pena desse crime de invasão de dispositivos informáticos é de detenção de 3 meses a 1 ano e mais multa. E ainda há um acréscimo de 1/6 da pena caso resulte algum tipo de prejuízo econômico à vítima. Quando esse crime ele é praticado para a obtenção de um conteúdo de comunicação privada, segredos comerciais, industriais, controle remoto de dispositivos ou dados sigilosos, essa pena passa a ser de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, e ela pode ser agravada ainda se houver, em 2/3, se houver uma transmissão, divulgação ou comercialização desses dados obtidos. A lei do minuto seguinte é a Lei 12.845, de 2013, né? Essa lei, o que ela fala? Ela assegura toda e qualquer mulher vítima de violência sexual a ter um atendimento emergencial, integral e gratuito, que inclui atendimento médico, psicológico e social, medidas de prevenção contra a gravidez indesejada e infecção sexualmente transmissível. Essa lei é importante principalmente porque é óbvio que a gente vive em uma sociedade que cada um tem suas crenças e seus princípios, seus valores, e a gente não quer mexer nisso. Mas é uma lei justamente voltada para afastar um pouco desses julgamentos morais, né, no atendimento de uma vítima de violência sexual, né? Muitas vezes a gente acaba sofrendo algum tipo de preconceito, né? E dou um exemplo muito simples de violência sexual aqui para compartilhar com vocês, que é um casal de namorados que tem uma relação sexual com preservativo e durante o ato, esse namorado resolve tirar o preservativo. Era um ato sexual consensual, até o momento em que ele tirou o preservativo. O momento que ele deixa de... não tem mais a anuência da namorada, da parceira, e deixa de usar o preservativo, passou a ter ali a violência sexual. Então, é importante que a gente tenha muita consciência dos nossos direitos ao nosso corpo, né? E aí a gente traz mais alguns dados também desse Fórum Brasileiro da Segurança Pública, que inclui 33% mais ou menos aí das mulheres vivenciando violência sexual ou física, 32% já foi vítima também de violência psicológica com insultos, humilhações e xingamentos, e 21% já manteve algum tipo de relação sexual contra a sua vontade. E aí, falando de violência sexual, a gente não pode deixar de comentar sobre o estupro em si. O estupro, ele é caracterizado pela violência ou grave ameaça a ter uma conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer ato libidinoso. Atualmente, no Brasil, a pena é de reclusão de 6 a 10 anos de reclusão, aumentando de 8 a 12 anos se resultar uma lesão corporal à vítima, ou se essa vítima tiver entre 14 e 18 anos de idade, e de 12 a 30 anos se dessa conduta resultar a morte da vítima. Segundo o Unicef, entre 2017 e 2020, registrou-se mais de 179 mil casos de estupros ou estupro de vulnerável, com as vítimas de até 19 anos. O que dá uma média de mais de 45 mil casos por ano. Desses envolvidos, percebeu-se que 62 mil vítimas eram crianças de até 10 anos. É um número alarmante, né, contra as nossas crianças. E aí a gente pensa, onde que eu vou estar segura, né? Em que momento eu me sinto segura, né? A gente é acostumado, a gente é criado, né? Nós somos criados para sempre se preservar, a não andar numa rua escura, a sair em grupo. Então, assim, onde que a gente vai estar segura, né? A gente teve aí recentemente um caso que nem no centro cirúrgico a gente está segura, né? O anestesista, Giovanni Quintela, nesse caso, foi preso em flagrante após aplicar sedação além do necessário a uma mulher que estava dando à luz ao seu filho, ou seja, era um momento tão importante para aquela mulher, ele simplesmente passou por isso, pelo direito dela de se tornar mãe naquele momento, e praticou sexo oral, vindo a ejacular, inclusive, na vítima, né? Ele está respondendo ao processo,
e aí a gente vai aguardar aí o resultado o desfecho desse processo. Mas é importante que a gente tenha também essa consciência e peça um atendimento, peça um acompanhamento, né? Em todos os lugares, né, em que a gente se sentir vulnerável, que a gente se sentir insegura, e principalmente no momento de exames e consultas ginecológicas, né, que é o momento em que a mulher fica mais vulnerável, mais exposta. Alguns protocolos já vêm, algumas clínicas e hospitais já vêm adotando esse protocolo independente de existência de lei. Mas existem alguns estados que já vêm trazendo isso como uma situação obrigatória. E aí eu vou citar o Distrito Federal, com a lei, deixa eu só pegar aqui o número, é a lei... Distrito Federal, Lei 7.062 de 2021, e no Pará, a Lei 9.681 de 2022. Essas leis, elas obrigam que estabelecimentos públicos ou privados de saúde tenham sempre, durante a consulta ginecológica, durante o exame ginecológico, um acompanhante, tá? E ainda avançando um pouquinho na questão do estupro, né, trazendo os dados da Unicef que a gente falou há pouco, em 2021, o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos apurou que 74% dos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, as vítimas eram meninas. Então, percebam que existe uma cultura do estupro no país, existe uma cultura de uma certa ojeriza em relação à mulher pelo fato de ser mulher. Seja ela uma criança de 2 anos de idade, seja uma senhora de 80 anos que esteja internada numa cama de hospital. E aí a gente compartilha com vocês também alguns sinais importantes para a gente identificar para quem tem criança, né? Seja nossas filhas, sobrinhas, afilhadas, ou até a filha da vizinha. É importante a gente ter essa rede de apoio, é importante a gente ampliar, né? E aí aqui a gente tem algumas situações que podem ajudar a identificar o abuso sexual numa criança. A gente tem, como por exemplo, as mudanças de comportamento, alteração de humor, agressividade, introspecção. A criança muda o comportamento, até diante daquele agressor, ela estava feliz, de repente fica triste, né? Ela passa a ter retomar alguns comportamentos infantis que ela já tinha abandonado, como o xixi na cama. São sintomas que a gente tem que ficar atento, né? São sinais que a gente precisa olhar com cuidado e conversar, dialogar sempre com as crianças, né? Além disso, a gente tem a questão da saúde psicossomática dessa criança. Muitas vezes essa criança, ela acaba desenvolvendo alergias, crises de vômito, insônias, dores de cabeça, dores nas articulações, né? Isso também são sintomas, né? Sem uma causa aparente, ela não caiu, não se machucou, qual o motivo? Não comeu demais, por que ela está passando mal, né? Então, são sinais que a gente pode também observar nas nossas crianças, né? E ainda temos aqui a questão do interesse sexual, né, da criança. A criança é criança, gente, não tem como dizer assim, não, isso faz parte, é instinto, não é. Criança é criança, e se a criança começa a despertar interesses sexuais, brincadeiras de cunho sexual, falando sempre de partes íntimas, é importante a gente verificar o que está acontecendo com as nossas crianças, tá? E por que a gente trouxe esse caso antes da Lei Joana Maranhão? Justamente por isso. Ela foi uma das vítimas, ainda criança. A Lei Joana Maranhão é a Lei 12.650 de 2012, e ela surgiu justamente de um momento em que a Joana Maranhão, que é essa nadadora, percebeu que o que ela sofreu na infância e na adolescência foi um tipo de abuso sexual, foi uma violência sexual. E o agressor era o seu próprio treinador, né? Até tem uma frase que bem marcante que ela coloca durante o depoimento dela, que diz que ele pedia para que ela sorrisse e falava que já estava acabando. Imagina a tortura para essa criança emocional, né? Quando ela tomou consciência disso, ela resolveu buscar ajuda, recorrer à justiça. E aí, qual foi a surpresa dela? Já estava prescrito o crime e nada podia ser feito.
Então, assim como no caso da Carolina Dickmann, da Maria da Penha, que são pessoas que foram vítimas e que lutaram para criar uma legislação específica para mudar o cenário para o futuro, a Joana Maranhão teve o mesmo comportamento. Ela brigou, batalhou na justiça para que pudesse mudar, e aí houve uma mudança expressiva no crime na prescrição do crime de violência sexual contra crianças e adolescentes. A partir dessa lei, o prazo prescricional mudou para a contar da maioridade, ou seja, dos 18 anos dessa vítima, tem-se até 20 anos para se formalizar uma denúncia de crime sexual praticado durante a infância ou adolescência. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente e divulgar. A rede de apoio funciona assim. A gente tem que compartilhar o conhecimento para que a gente possa ter um futuro melhor. E aí a gente vai falar agora, deixar um pouco da questão dos direitos sociais e entrar um pouco na questão dos direitos trabalhistas da mulher, né? E aí a gente tem, obviamente, a CLT como a base, né? Que traz, entre algumas garantias, a questão da estabilidade, né? A garantia de emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, o direito ao descanso, a 2 descansos de 30 minutos para a amamentação dessa criança até os 6 meses de vida, a licença maternidade de 120 dias, a partir da alta médica da mãe ou do bebê. Essa mudança foi no final do ano passado, após o julgamento do STF nesse sentido, porque até então a contagem da licença maternidade era do parto, mas numa situação de partos prematuros, há que se pensar em prorrogar isso, né? Então, a partir de agora, a licença maternidade é contada da alta médica da mãe ou do bebê. Além disso, é garantido às mulheres que sofrem algum tipo de aborto espontâneo 2 semanas de descanso, né? E aí a gente falando um pouco de situações extremamente dolorosas para as mulheres que já estão no final de uma gestação e que passam pela dolorosa experiência de ter um filho que não sobrevive, né, que por algum motivo acaba vindo a falecer, é concedido a licença maternidade de 120 dias a essa mãe, para que ela tenha tempo de se recuperar emocional e fisicamente. Além disso, nós temos a questão do direito da mulher à realização de pelo menos 6 consultas médicas e demais exames complementares. E já falando assim, no final do ciclo produtivo da mulher, no mercado de trabalho, ela aos 62 anos de idade, se tiver contribuído por pelo menos 15 anos para o INSS, para a Previdência Social. O homem, no caso, ele vai só poder ter esse direito a partir dos 65 anos. E recentemente, essa lei é de 2022, que é a Lei 14.457, ficou conhecida como o Programa Emprega Mais Mulheres. É uma lei também que tem um cunho de uma ação afirmativa, porque ela promove essa inserção e a manutenção das mulheres no mercado de trabalho por meio de estímulos à aprendizagem profissional e medidas de apoio e cuidados com os filhos pequenos. Além da questão, como eu disse, do aumento de 2 para 6 dias de acompanhamento em consultas médicas do exame e exames do companheiro da mulher grávida, ou seja, dá esse direito também aos homens de acompanhar a sua parceira, tem também a questão de trabalhar o assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho, que vai ser feito através da CIPA. Para quem não sabe, a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente, está prevista na NR5, tem as regras de acordo com a NR5 de implantação, e uma vez implantado, o tema não vai ser somente acidente de trabalho, mas também qualquer tipo de violência contra a mulher nesse espaço. A gente tem que se sentir segura em qualquer lugar, né? E o ambiente de trabalho não pode ser diferente. Além disso, a lei tem vários outros pontos, mas a gente está destacando aqui os principais. Todas as empresas, né, que tenham no mínimo 30 mulheres, elas deverão conceder um espaço próprio e adequado para a acomodação dos filhos durante esse período de amamentação. Tá? E aí a gente traz aqui, começa a trazer algumas situações para reflexão, né? A gente tem aqui a questão do trabalho em casa e o trabalho fora de casa. E propositalmente a gente trouxe duas imagens, né, que mostram uma pessoa aqui extremamente cansada,
né, com um computador e uma criança ao mesmo tempo, e uma outra pessoa que está no escritório, trabalhando e aparentemente, bem mais feliz e tranquila, né. Aqui a gente vê claramente uma questão de uma dupla jornada, né, que é o que a gente pratica normalmente. E nesse caso, é exatamente isso, né, tradicionalmente, a gente ainda tem um desequilíbrio na distribuição das tarefas domésticas, né. Proporcionalmente, as mulheres acabam arcando com muito mais essa função de manter a ordem da casa, cuidar dos filhos, enquanto aos homens não tem muito essa função, né. E aí, esse trabalho, né, é bastante cansativo, porque é um trabalho muito invisível, verdade é essa, ninguém chega e diz assim: "Nossa, que casa mais cheirosa, nossa, que roupa limpa", ninguém sabe como que foi aquela roupa que foi parar na máquina de lavar, quem colocou, como aquela criança está tomada banho, ninguém sabe muito isso, né, tradicionalmente. Isso, graças a Deus, vem mudando, né, a gente tem que reconhecer, que os homens, têm trabalhado também nesse aspecto de compartilhar, né. E aí a gente tem que sempre cuidar de uma palavra que a gente costuma dizer assim: "Ai, meu marido me ajuda", meu marido não ajuda, pai não ajuda, ele tem que compartilhar as obrigações domésticas também. E aí a gente traz aqui a questão desse trabalho invisível, que apesar de ser um trabalho doméstico, que muitas mulheres acabam optando e está tudo bem, é um direito da mulher, ela optar cuidar somente da família, ou do homem também, mas é importante que a gente saiba que a dona de casa ou o dono de casa, ele também pode se aposentar. Ele vai entrar como um contribuinte facultativo, né, junto à Previdência Social, vai contribuir, vai ter lá os seus 15 anos de contribuição, 62 anos no caso da mulher, e aí 65 se for homem, e aí ele pode pleitear a aposentadoria. Então, veja que o trabalho doméstico, o trabalho do lar, é um trabalho reconhecido, inclusive, pela Previdência Social. Então, a gente precisa também valorizar essa manutenção aí e compartilhar mais essas tarefas. E aí a gente vem, falando aqui ao longo desse encontro, né, a gente já falou da questão do universo feminino, o futuro feminino, né, mas, o que a gente consegue trazer também para que esses direitos nossos, sejam cada vez mais enraizados e mais, factíveis, né. E aí a gente tem alguns outros pilares importantes, que são a empatia, a sororidade e a humanidade. A exceção da sororidade, que é exatamente uma palavra bem recente, né, que define a aliança entre as mulheres, a empatia e a humanidade, ela também se aplica ao homem, né. O homem também pode ser empático com a dor da mulher, ele pode ter um ato de humanidade em relação à mulher, né. E aí a gente traz aqui algumas definições. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, buscando agir ou pensar de uma forma como ela pensaria ou agiria. Né, a Heloísa Capelas, que é uma especialista em autoconhecimento e inteligência, ela traz uma definição bastante interessante. Ela diz o seguinte: "Eu preciso primeiro me abrir, olhar para o outro do ponto de vista dele, renunciar aos meus julgamentos, às minhas verdades e às minhas crenças. Poder me abrir para compreender o que o outro está vivendo. Isso é empatia". E ela tem que, no entendimento dela, a empatia, ela vem antes do amor. Quando a gente fala de humanidade, é o sentimento de bondade, benevolência em relação aos seus semelhantes, a compaixão, né. Então, veja, se a gente tem a compaixão com um estranho, como não ter com a mulher que está dentro da nossa casa, né. Como não ter com relação à nossa mãe, que sofre algum tipo de violência, com relação à nossa amiga que sofre algum tipo de violência. Então é preciso a gente ter esse olhar piedoso também, não só para os estranhos, mas também para os conhecidos. Platão, por exemplo, define que as virtudes humanas eram resumidas em 4 tipos diferentes: prudência, justiça, fortaleza e temperança, né. Então acho que esse combo funciona bem quando a gente fala de direitos da mulher. E aí por que a gente trouxe isso antes, né, esses 3 pilares, né, do direito da mulher? Porque, a gente tem essa imagem, né, que foi recentemente, divulgada, no começo do mês, que mostra a Rihanna, né, com o marido dela e o filho num segundo plano, né.
E essa imagem teve muita repercussão, muita discussão nas redes sociais. A esposa do Sorocaba, por exemplo, pegou e falou que por isso que os casamentos não duram mais, porque as pessoas estão invertendo os valores, que Deus fez o homem e a mulher diferentes, que não pode ser tratado dessa forma. E junto com a esposa do Sorocaba, muitas outras mulheres também trouxeram o mesmo tipo de crítica, falando de inversão de valores, chegando até a falar que os nossos homens estão frouxos, né? Estão ficando frouxos, que está tendo inversão de conceito, que o homem que tem que estar à frente, enfim. Mas é importante a gente ter o olhar empático, ter a sororidade e a humanidade também com a Rihanna, né? E, né, para quem não conhece, eu acredito que todo mundo saiba quem seja a Rihanna e sabe que ela tem um passado muito doloroso. A Rihanna ela foi vítima de violência doméstica pelo antigo parceiro. E o que a gente consegue ver aí é uma mulher que superou essa dor, que ela soube ressignificar a sua dor e encontrar uma pessoa que a respeite, acima de tudo, do jeito como ela é, né? Então, eu acho que é muito mais significativa essa foto, ainda mais no mês da mulher, sabendo que ela é uma sobrevivente de uma violência doméstica que deu certo e que superou e que soube manter a sua postura enquanto mulher. Abdômen trincado, barriga negativa, né? E que foi duramente criticada. Carol, Travou? travou um pouquinho. Isso. Voltou. Voltado. Vamos lá. E aí a gente falando também, dando sequência à questão aqui do Vocês estão me ouvindo? Você sim, mas a Carol travou. Peraí. Voltou. Acho que voltou. Voltei? Consegue me ouvir? Ouvindo, Carol. Opa, obrigada. Então, vamos lá. Padrões, né? Primeiro, também que a esposa tem que estar no segundo plano. A gente também tem a questão dos padrões. E aí a gente tem a Flávia Pavanelli, né? Que traz aqui um abdômen trincado, barriga negativa, que foi duramente criticada pelo excesso de magreza. E a Rafaela Santos, irmã do Neymar, que também foi duramente criticada, porque ela, na semana do Carnaval, ela postou uma foto com algumas alterações de Photoshop e, durante o desfile, mostrou um corpo real dela, né? Um corpo com algumas gordurinhas, o celulite, o que é o corpo normal também. E aí, aqui é interessante a gente entender o seguinte, que nós, mulheres, a gente sempre vai ser alvo de crítica, né? Sempre vai ter algum momento que vão reclamar da gente, vão dizer que a gente está muito magra, que a gente está muito gordinha, que a gente... Então, assim, o importante é a gente se conhecer e ter essa liberdade de ser quem a gente quer ser, né? E não se sujeitar a essa pressão da sociedade, porque a gente acaba adoecendo, né? A verdade é essa, e muitas vezes isso traz transtornos psicológicos, né? Gravíssimos à mulher. E aí a gente trouxe um assunto um pouco polêmico também, né? Que a gente é acostumado a falar sempre quando fala de violência contra a mulher, a gente fala de violências domésticas, violência sexual, mas pouco se fala da violência institucional, né? E a violência institucional, ela é praticada sempre por um agente público, né? E é interessante aqui porque esse caso foi amplamente também divulgado nas redes sociais. A Titi Miller é uma apresentadora muito conhecida e o ex-marido dela é um músico da banda Scalene. O que aconteceu aqui? Desse casamento, obviamente, eles estão em processo de divórcio, é um processo que está em sob sigilo, mas que traz dentro da discussão desse fim, dessa dissolução matrimonial, a violência doméstica que ela sofreu durante o período que esteve casada com ele. E ela concedeu em várias entrevistas e tudo. Mas, curiosamente, o Ministério Público impôs uma liminar em que a Titi Miller ela é proibida de falar tanto do ex-marido quanto da família dele. E aqui é importante fazer um parêntese que o pai dele foi ex-ministro do STJ, então é um jurista renomado também.
E a alegação do Ministério Público, nesse caso, foi o quê? Precisamos preservar o menor de qualquer exposição indevida. De fato, acertadamente, né? A gente está falando de uma criança de 2 anos, né, que foi vítima que está sendo noticiada e divulgado aí a questões da família dele, né? Mas esse mesmo Ministério Público que pediu essa liminar para silenciar a Titi Miller para evitar a exposição dessa criança, não teve o mesmo olhar, né, no sentido de também requerer um acompanhamento mais de perto desse pai, que teve casos de evitar uma exposição indevida, ela permite que essa criança esteja exposta diante de um agressor, né? Sendo que as agressões também aconteciam na presença dessa criança, né? E aí, ainda usando as redes sociais e trazendo aí os nossos últimos acontecimentos em relação às mulheres, a gente não podia deixar de comentar aqui a questão do Daniel Alves, que está muito relacionada à questão do estupro, a questão das legislações que permitem essa proteção à mulher. O Daniel Alves, todo mundo sabe que no começo do ano esteve numa balada na Espanha e acabou sendo acusado de estuprar uma jovem dentro da boate. No primeiro momento, ele publicou um vídeo e disse: não conheço, nunca vi, não sei quem é. Conforme as investigações foram avançando, ele já foi... Travou de novo? Voltou. Voltou? Vamos lá. Então, voltando aqui um pouquinho, o Daniel Alves, ele está envolvido num caso de estupro na Espanha. No primeiro momento, ele negou que conhecesse, que tivesse estado com a vítima. Conforme as investigações foram avançando, ele também foi mudando as versões e criando novas informações, trazendo novos dados. Por fim, a defesa do Daniel Alves está alegando que não pode ser caracterizado estupro, porque depois que ele admitiu ter tido relações sexuais com ela, porque a vítima estava lubrificada, né? Como se isso fosse um motivo para afastar um estupro. E, obviamente, né, sempre aquela questão de que pedindo o exame psicológico da jovem, querendo insinuar que ela talvez seja uma pessoa um pouco desequilibrada emocionalmente, né? O Daniel Alves tem bastante elementos que trazem para ele essa responsabilidade, a culpabilidade do fato do estupro. Ao contrário do que aconteceu anos atrás em relação ao Neymar, né? A gente sabe também, foi amplamente divulgado, que o Neymar teria violentado uma modelo que foi encontrar com ele na Europa, e durante as investigações o que se descobriu foi que essa modelo, de fato, mentiu, alegou falsamente, atribuindo a ele um crime que não aconteceu, e ela, de vítima, se tornou ré, né? Ela acusação caluniosa e extorsão. Bom, parei aonde? Quer que volte? Beleza. E aí ela responde hoje a um processo de denunciação caluniosa e extorsão, né? Então ficou comprovado realmente, as investigações mostraram que foi uma aventura dessa modelo em relação ao Neymar. E aí a gente precisa ter o quê? Cuidado, né? A mensagem que a gente quer deixar aqui é, acima de tudo, cuidado e responsabilidade. Quando a gente acusa alguém, a gente tem que ter elementos mínimos, né? Evidências mínimas de que aquele fato aconteceu. Por quê? Quando a gente move e provoca indevidamente o Estado, esse dano não envolve somente aquelas partes envolvidas, envolve toda a coletividade, porque o Estado ele deixa de investigar um crime que aconteceu de fato para gastar o tempo dele investigando uma coisa que não aconteceu. E, além disso, ele cria, você invalida as nossas lutas ao fazer uma denunciação caluniosa, né? Então, não podemos ter essa irresponsabilidade coletiva.
A gente tem que ser responsável pelas nossas atitudes. E é importante que a gente tenha certeza do que a gente está fazendo para que a gente não provoque nem o Estado à toa e muito menos invalide os direitos de outras vítimas que sim sofreram algum tipo de violência, né? E aí a gente traz aqui o conceito da calúnia, que é a falsa imputação de um fato de crime, é falar que alguém cometeu algo que não fez, né? Tem aqui a questão de que quem for condenado, né, por calúnia sofrerá uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e ainda pode correr o risco, na esfera civil, de ter que indenizar o falso agressor, né, por danos morais. Haja vista a acusação indevida. Só que a gente também precisa ter o seguinte, essa responsabilidade não implica em omissão, tá, gente? A gente precisa ter o fato, mas então não vou falar nada porque eu não quero correr o risco de ser responder por calúnia. Não é isso. A gente precisa ter responsabilidade com relação às nossas atitudes, né? E a gente não pode se calar, né? A gente, quando se omite, a gente também está manchando as nossas mãos com aquela situação, né? A gente também está envolvido. A omissão, às vezes, ela acaba sendo muito mais violenta do que a ação em si, né? Então, a gente trouxe aqui alguns canais que podem servir, a denúncia pode ser anônima, e a gente tem várias situações que a gente pode usar como um exemplo. A gente tem a questão tem o 180, que é o ligando direto para a polícia, e aí a gente pode, inclusive, usar como a alegação, dizer assim, vou pedir uma pizza. E aí a gente começa a falar com o policial, dizendo, quero uma pizza, não sei o que ele vai entendendo que é uma violência doméstica que ela está sofrendo. Então, ela não precisa nem dizer, ligar e dizer assim, eu estou sendo vítima de uma violência doméstica. O policial vai entender e vai abordar. Em São Caetano, por exemplo, a GCM, ela usa as câmeras da cidade para verificar e abordar situações de violência. Essa semana mesmo foi divulgado um caso de um casal que o rapaz estava batendo no rosto da namorada e chegou a viatura e prendeu ele em flagrante, né? Além disso, nós temos ONGs. Travou. Voltou. Vamos lá. Você chegaram a ouvir a questão do São Caetano? Sim. Sim. Ótimo. Então, dando sequência aqui, a gente tem também a questão das ONGs, né, que fazem o acolhimento das mulheres, que aí a gente cita a SOS Mulher e Família, Temis, Bárbara Pena, Associação Fênix e tantas outras, tá? No Instagram, gente, tem um monte de página no Instagram que também pode nos ajudar, né? É um movimento mundial, é importante que a gente tenha isso. A gente tem situações simples, como, por exemplo, aquele sinal vermelho com batom, que a gente chega numa farmácia com aquele X, o farmacêutico ele tem a obrigação de acionar uma viatura e chamar porque ela está sendo vítima de uma violência doméstica. Então, assim, os canais são diversos, né? É importante a gente não se calar e ter coragem de falar, mas falar dentro de uma responsabilidade, tá? Porque aí, com isso, a gente começa a criar o quê? Um futuro melhor, né? E é o que a gente está pensando. Que futuro a gente quer, que mundo a gente quer para essas mulheres? Né? Sejam as nossas mães, as nossas filhas, as nossas esposas, a vizinha, qualquer pessoa, né? O que a gente pretende ter para isso, né? Então, a gente tem que entender que os direitos da mulher, né, ele é um direito de todos, é um direito coletivo, e a gente não pode nunca esquecer disso. Então, homens também, por favor, participem ativamente das nossas conquistas, porque a gente conta com isso. E aí, para finalizar aqui um pouquinho, eu vou trazer mais um vídeo que eu acho que resume bem o que nós mulheres desejamos, tá? É um poema do Braulio Bessa, né, que trabalhou muito tempo lá no programa da Fátima Bernardes, tem redes sociais, é bastante conhecido. Mulher, que todo dia seja dia de você ser bem tratada, que a peleja da vida lhe faça encorajada, que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada. Que todo dia seja dia de você ser renovada, de ser 1001 só, ser talvez reinventada, de ser o que quiser ser, sem precisar ser julgada. Que todo dia seja dia de você ser conquistada, de ouvir palavras doces que lhe deixem embriagada.
e no toque mais suave ter a pele arrepiada. Que todo dia seja dia de ter a boca beijada, que na força da leveza tenha a cintura abraçada. Para ficar melhor, só falta no cangote ser cheirada. Que todo dia seja dia de tu ser aparicada, de ter o mundo aos seus pés, para você ser bajulada. E que não precise festa para você ser festejada. Que todo dia seja dia de tu ser admirada pela força, pela garra, pela coragem estampada, de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia, mulher, que todo dia seja dia de você ser engraçada, pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada. Mas se a tristeza chegar, que tu seja consolada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada, de caminhar do seu jeito, discreto ou com rebolada, de mini saia ou de burca, e não ser assediada. Que todo dia seja dia de você ser mais ousada, de amar quem quiser amar e por alguém ser amada. O amor é o melhor transporte para seguir essa jornada. Que todo dia seja dia de não ter a voz calada. E se alguém ousar calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja dia da mulher ser respeitada. Mulher, que todo dia seja... Posso parar de compartilhar aqui? Pode. Nosso tempo aqui já acabou, Carol, mas só para trazer também algumas percepções que eu acho que é legal a gente Eu só queria falar. antes, só fazer um resuminho aqui, acho que desse encontro, Raíssa, antes da gente começar aí com as perguntas, enfim, as contribuições de todos, eu queria só trazer aqui para a nossa reflexão uma frase que eu li no livro da Manuela Dávila. Manuela Dávila, ela é uma política gaúcha, né, que ela até ela tem várias lutas aí com relação à questão dos direitos da mulher, e ela lançou um livro que tem um título chamado assim, Por que Lutamos? Um livro sobre amor e liberdade. É um livro que trata do feminismo de uma forma muito tranquila, muito serena, né? E aí eu acho que, assim, quem tiver curiosidade de ler e começar a entender um pouco mais sobre esse universo, vale a pena, porque é uma leitura bem gostosa. E a Manuela, ela resume o fato de uma maneira muito simples, assim, as mulheres são como as águas, elas crescem quando se juntam. Então é importante a gente entender que essa luta é de todas nós, né? Sejam as crianças, as adultas, as idosas, mas também serão muito bem-vindas as lutas, o apoio dos homens. Tá? Muito obrigada a todos. E aí eu fico à disposição. Vou ler aqui algumas percepções, tá, Carol? Aqui a Laura fala, né? Esses dados são desesperadores. A Tamara também, os números sempre impressionando, impactando nossa percepção. A Samanta, esses dados são muito tristes. A Luísa, impressionada aqui. E a Dani também fez um comentário muito legal, que as mulheres sempre são alvo de críticas, inclusive e em grande parte pelas próprias mulheres. A Isla, temos muito a evoluir na proteção dos direitos da mulher. Infelizmente, a legislação nem sempre acompanha o vulto de crimes cometidos. Realmente. E aí, Carol, vou trazer algumas perguntinhas aqui, tá? Que o pessoal fez. Acredito que a gente não vai conseguir responder tudo, mas, né, quem não conseguir a resposta nesse momento pode direcionar para a gente também, né, por e-mail, que a Carol responde. Então, Carol, aqui o Walter, ele perguntou, você acabou já respondendo, mas o Walter tinha perguntado sobre essa nova medida, quando você estava falando sobre a Lei Maria da Penha, não incorre pena sobre falsa acusação? Acho que você já falou um pouquinho sobre isso. A Aline pergunta, né, como podemos ajudar na hipótese de presenciar uma colega de trabalho sendo assediada no ambiente de trabalho? Pelo canal. A gente tem um canal de denúncias, e aí eu vou falar um pouquinho até de mim, tá, gente? Como eu já estou um pouquinho no mercado de trabalho, a Curi, ela tem um canal de compliance que é bastante sério, importante, guarda o sigilo, mantém todos os mecanismos de preservação das pessoas envolvidas, né?
Eu já tive uma experiência não muito boa, fiz uma denúncia e acabei sendo mandada embora, mas enfim, faz parte do negócio, faz parte da evolução, mas isso tem mais de 10 anos também. O fato é que o canal do compliance, ele vai ser o melhor mecanismo para fazer essa investigação, tá? Então, a gente tem aí o compliance, a Raíssa, que fica à frente, junto com o Leitão, para que possam exatamente atuar. Fora isso, temos também a questão da CIPA. A partir de abril, a CIPA também vai tratar essa questão do ambiente mais salutar para a mulher, certo? Outra perguntinha, Carol, da Natalice, sobre o caso da Mari Ferrer, que é um caso também que foi muito divulgado na mídia, né? Todos sabem o horror que foi o julgamento dela. Neste caso, existe alguma lei que proteja a vítima em julgamento? Se sim, por que não houve nenhuma interrupção durante as palavras insultantes do promotor? Mais um exemplo, Nath, da violência institucional. É o preconceito, o pré-julgamento que as mulheres sofrem, né? Que nós, mulheres, sofremos em algum momento da vida. Infelizmente, a gente precisa fazer essa mudança. E eu sempre falo o seguinte, que o feminismo, ele não precisa ser essa questão radical de mulheres contra homens, não é isso. O feminismo, para mim, é exatamente a consciência existencial desse equilíbrio entre o homem e a mulher. Todos nós podemos ocupar o mesmo espaço, todos nós temos que ter essa mesma voz. E isso se faz exatamente com encontros como esse que a Curi está proporcionando. É o diálogo, o debate, porque todos nós somos parte e precisamos fazer política de conscientização. Assim como a Carolina Dickmann, e aí a gente tem exemplos, pessoas famosas, Carolina Dickmann, Joana Maranhão, que mobilizaram Brasília, que é onde as leis surgem, nascem, para que surgissem leis como essa. Infelizmente, no caso da Mari Ferrer, ainda não temos isso institucionalizado, porque a luta é um pouquinho maior, já que a gente está envolvendo o judiciário também. Mas a gente não pode desistir, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente trabalha para isso. Obrigada, Carol. Foi uma excelente apresentação. Todo mundo está elogiando bastante aqui no chat. Que a Carol respondesse a pergunta, pode direcionar, como eu falei, para a gente por e-mail. Obrigada pela presença e participação de todos. Eu que agradeço mais uma vez aí o canal que a Curi abriu. Aproveitando também, Raíssa, queria agradecer novamente, Carol, pelo conteúdo riquíssimo de informações, estatísticas também que trouxe e conseguimos ter uma visão da realidade que a gente vive atualmente e ter conhecimento dos nossos direitos. É conhecendo que a gente consegue lutar mais e conquistar o nosso espaço em diversas situações. Gostaria de lembrar também que amanhã a gente tem mais um encontro na parte da tarde referente aos direitos das mulheres, então não deixem de participar, é extremamente enriquecedor para todas nós mulheres e também para todos os homens também conhecer os direitos e também estar ali ajudando a gente a conquistar mais esse espaço. Eu acho que é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou, permaneceu aqui até o final do workshop. Obrigada novamente, Carol e Raíssa, pela disponibilidade de conseguir trazer esse conteúdo riquíssimo de conteúdo. Imagina, a gente que agradece. Eu em especial, né, porque foi um espaço que o Compliance cedeu aí para mim e contem comigo. Agora que já foi a primeira, podem me chamar para os próximos. Com todo o prazer, Carol. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Tchau. Muito obrigada.